Boa noite a todos e a todas. Pedindo ao nosso bom Deus aí para nos conduzir com sabedoria. Quero aqui cumprimentar a mesa, nosso secretário João Bichara, nosso procurador efetivo Dr. Vanox, vereadores, público presente e o público internauta que nos acompanha através do Facebook. Nós que estamos na 6ª sessão extra e que vamos hoje, da ordem do dia é o projeto decreto legislativo número 26, e peço ao nosso bom Deus que nos dê sabedoria para conduzir os nossos trabalhos. Cumprimentando também o vice-presidente Paulo e o nosso futuro presidente a partir do dia 1º. Peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. José de Oliveira Lima, Paulo Sérgio de Toledo Costa, João Bechara Neto, Lucimar Alves Soares, Antônio Carlos Elvésio, Estevão Silva Machado, Erasto da Costa Rocha, Júlio César Ferreira de Magalhães e Renildo Nascimento Peçanha. Havendo quórum regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Salmos 40. Cântico de louvor e pedido de ajuda. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem bem feito, bem feito. Exultem-te em ti e se alegrem todos que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos o projeto de decreto legislativo 26/2022, na qual, antes de fazer a leitura desse projeto de decreto, eu vou fazer a leitura dos materiais juntados a esse projeto de decreto legislativo. A primeira juntada é a juntada de documentos número 8/2022, de autoria do Tribunal de Contas, despacho 43441/2022, requerimento e solicitação, resposta aos protocolos 23855 e 21187/2022. Origem, gabinete do conselheiro Domingos Taufner. A Secretaria-Geral das Sessões
Trata-se o presente expediente de solicitação da Câmara Municipal de Itapemirim, protocolizado neste Tribunal de Contas sob o número 23.855/2022, requerendo que esta Corte de Contas se manifeste acerca do parecer prévio 3/2020, emitido nos autos do processo 4040/2018, prestação de contas anual, que recomendou a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Itapemirim, referente ao exercício 2017, sob a responsabilidade dos senhores Luciano de Paiva Alves e Tiago Peçanha Lopes. Inicialmente, registra-se que o citado parecer prévio foi parcialmente reformado pelo parecer prévio 105/2021, emitido no processo 4422/2020, recurso de reconsideração. Todavia, foi mantida a recomendação pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Itapemirim, referente ao exercício 2017, sob a responsabilidade dos senhores Luciano de Paiva Alves e Tiago Peçanha Lopes. Feita esta contextualização inicial, passa-se a apreciar o pedido exposto no presente expediente. A Câmara Municipal de Itapemirim cita o protocolo 21.187/2022, vinculado a este expediente, que solicita dos autos para que seja saneada uma possível divergência legal apontada, bem como solicita que a manifestação desta Corte de Contas acerca do parecer prévio 105/2021. Acerca do pedido de retorno dos autos, exposto no protocolo 21.187/2022, cumpre esclarecer que as dúvidas legais, jurisprudenciais e ou de mérito referentes a decisões desta Corte de Contas devem ser suscitadas pela via recursal, que neste caso seria o recurso de reconsideração, não cabendo neste momento processo solicitar retorno dos autos. Nesse contexto, salienta-se que for apresentado o recurso de reconsideração, processo TC 4422/2020, que foi apreciado e nele emitido o parecer prévio 105/2021, já transitado em julgado, não sendo mais passível de recurso, bem como de pedido de revisão, visto que, conforme determina o parágrafo 5º do artigo 171 da Lei Complementar Estadual 621/2012, que é a lei orgânica deste Tribunal de Contas, não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre as contas anuais dos municípios. Aí está transcrito em verbis o artigo 171 da Lei Complementar SUSO referenciado, que diz o seguinte: de decisão definitiva em processo de prestação ou tomada de contas, cabe pedido de revisão ao plenário, de natureza jurídica similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, apresentado uma só vez e por escrito pelo responsável, pelo interessado, seus sucessores ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de 2 anos, contados do trânsito em julgado e fundado. Parágrafo 5º. Não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre as contas anuais do Estado e dos municípios, bem como de decisão proferida em processo de fiscalização. Dessa forma, registra-se que a atuação desta Corte de Contas no controle externo, em processos de prestação de contas anuais, contas municipais, é auxiliar e foi encerrada após o recurso de reconsideração ter sido apreciado, cabendo agora à Casa Legislativa de Itapemirim, titular do controle externo municipal, por força do artigo 31 caput e parágrafo 1º da Constituição de 88, vejamos, artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Assim, ante a impossibilidade de nova via recursal para rediscussão do mérito, bem como a vedação legal para interposição de pedido de revisão e tendo sido emitido o parecer prévio 105/2021, já transitado em julgado, este Tribunal de Contas encerrou sua atividade no controle externo conforme determina a Constituição Federal. Portanto, neste momento, compete à Câmara Municipal de Itapemirim julgar as contas referentes ao exercício 2017, podendo no ato do julgamento manter ou não o entendimento disposto no parecer prévio 105/2021, observando o que determina o texto constitucional. Ante o exposto,
Encaminho o expediente para que seja oficiado, preferencialmente por meio eletrônico, a interessada senhora Aline de Oliveira Rodrigues, Procuradora-Geral Legislativa da Câmara Municipal, dos termos do presente despacho. Em 26 de outubro de 2022, Domingos Augusto Taufner, conselheiro relator. Esse expediente surgiu porque a defesa escrita, tanto do Tiago quanto do Luciano, pediu o retorno do processo ao Tribunal de Contas. E ficou bem claro no despacho do conselheiro relator do processo, da prestação de contas, que não cabe mais retorno dos autos, porque o que coube ao Tribunal de Contas fazer no processo já foi feito, cabendo à Câmara o julgamento das contas, acompanhando ou não o entendimento daquele tribunal. A segunda juntada de documentos é a juntada de documentos 10/2022, de autoria do doutor juiz de direito Romilton Alves Vieira Júnior, juiz da primeira vara civil de Itapemirim. Trata-se da sentença judicial proferida no mandato de segurança 500-2320-89-2022-808-0026. Nesse mandado de segurança, inicialmente o juiz concedeu a liminar e suspendeu o julgamento que já estava marcado em outra sessão anterior. Na sentença, o juiz deixou bem claro que cabe à Câmara proceder o julgamento das contas. Eu vou fazer a leitura rápida aqui. Mandado de segurança civil, assuntos: abuso de poder, segredo de justiça, justiça gratuita não, pedido de liminar e antecipação de tutela sim. As partes: Tiago Peçanha Lopes, impetrante, tendo como advogado Leonardo Costa da Silva. Autoridade coatora: presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Câmara Municipal de Itapemirim, parte interessada: município de Itapemirim, e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo como custos legis na ação. A Câmara representada pela douta procuradora, doutora Aline de Oliveira Rodrigues. A sentença está nos seguintes termos. Temos aqui um relatório, conforme exigido no artigo 489, inciso 1º do Código de Processo Civil. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Tiago Peçanha Lopes em face do ato do presidente da Câmara Municipal de Itapemirim e ao órgão a ele vinculado, Câmara Municipal de Itapemirim, alegando em síntese que configura-se como ato coator a decisão do presidente da Câmara ao colocar em pauta para o dia, então de hoje, 19/10/2022, o julgamento da prestação de contas anual do ora impetrante, referente ao exercício financeiro 2017, ao arrepio da lei, sem oportunizar os competentes esclarecimentos solicitados pela douta Procuradoria Legislativa ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para fins de debates da Comissão de Finanças, estando o processo sem respectiva análise jurídica e sem a conclusão do aludido órgão colegiado, além de não tramitar pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, resultando em cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. Liminar concedida sob o ID 18714232, abre aspas, para suspender o processo de prestação de contas anual de prefeito, referente ao exercício 2017, perante a Câmara Municipal de Itapemirim, Espírito Santo, até que sejam obtidas as informações solicitadas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e até que sejam respeitados os trâmites previstos no regimento interno final, para que o feito siga a marcha regular. Para tanto, suspendo a decisão que determinou o julgamento das contas do impetrante para a sessão do dia 19 de outubro de 2022, às 18 horas. Fecha aspas. Pedido de informações nos autos do agravo de instrumento interposto sobre o ID 19086231, com informações prestadas sobre o ID 19134281. O impetrado e o órgão a ele vinculado prestaram informações sobre o ID 19312501, pleiteando a extinção do feito pela falta de interesse processual, mercê da carência superveniente pela perda do objeto. No ID 19376904, o Ministério Público deixou de proferir manifestação quanto ao mérito, ante a ausência de interesse público indisponível, básico e fundamental da sociedade, a exigir a fiscalização do Ministério Público. Registro o tramitar regulado do presente processo, vieram-me os autos conclusos, é o quanto basta relatar, passo a fundamentar e decidir. A fundamentação, com amparo no artigo 489, inciso 2º do Código de Processo Civil. Num primeiro momento, verifico que há preliminares ao mérito, como requisitos de admissibilidade processual,
para análise judicial tais sejam: primeiro, incorreção do valor da causa; segundo, ausência de interesse processual, questões sobre os quais emito o seguinte juízo: da incorreção do valor da causa. De logo, devo rejeitar a preliminar atinente ao valor da causa, haja vista que este não deve necessariamente corresponder ao valor da prestação de contas, pois o que se busca no presente mandado de segurança é meramente a suspensão temporária acerca da votação da prestação de contas, mercê da suposta inobservância do contraditório e ampla defesa, a fim de retomá-lo após sanada eventual irregularidade, não comportando, portanto, benefício econômico imediato. De mais a mais, a adoção de tal tipo de impugnação, longe de espelhar a dimensão econômica da ação, pois o que se discute, digo uma vez mais, é a suspensão temporária da votação de prestação de contas e não o julgamento de aprovação ou rejeição do processo de prestação de contas anual de prefeito. O julgamento da aprovação ou rejeição das contas compete à Câmara Municipal tão somente. Acolher a referida impugnação ao valor da causa acaba por gerar funesto efeito de tolher o acesso à justiça. Nesse sentido, veja o precedente abaixo descrito em verbis. Valor da causa, agravo de instrumento, mandado de segurança, licitação, pregão eletrônico 128/2014, processo 387576, dígito 8/2014, tipo menor preço, insurgência contra a decisão que desacolheu a impugnação ao valor da causa, manutenção do decisum, licitante que almeja com um mandado de segurança apenas a suspensão do procedimento licitatório, inexistindo nos autos qualquer pedido que revele conteúdo econômico. Precedentes desta Corte, decisão mantida, recurso improvido, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, agravo de instrumento 21.19.279, 24/2015, 8.26.000, São Paulo, 9ª Câmara de Direito Público, relator desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 29/7/2015, publicação no Diário da Justiça daquele Estado de São Paulo, em 6 de agosto de 2015. Também tem um outro agravo de instrumento, decisão que acolheu impugnação ao valor da causa atribuído em mandado de segurança, pretendida suspensão de edital de concorrência promovido pelos Correios, pedido não comporta benefício econômico imediato, possibilidade de valor estimado. Agravo provido. É certo que cumpre a parte atribuir à causa valor correspondente ao benefício buscado em juízo. Todavia, no caso vertente, o objeto da impetração diz respeito apenas à suspensão de licitação promovida pela Empresa dos Correios, SCT. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em razão dos vícios apontados no edital de concorrência, denota-se, portanto, que o pedido não comporta benefício econômico imediato, de modo que é admissível a atribuição de valor estimativo nos termos do artigo 258 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento provido, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, agravo de instrumento, processo 0015-077-78-2010-403-000, São Paulo, 6ª Turma, relator desembargador Fred Johnson de Salvo, julgado em 16 de abril de 2015, publicado no Diário Eletrônico, 4 de maio de 2015. Aí tem outra jurisprudência aqui, que eu vou pedir vênia para não fazer a leitura. Aí parte para uma outra parte do processo, a ausência de interesse processual. Nesse tópico, revela destacar que o interesse, do ponto de vista processual, está diretamente ligado ao trinômio, necessidade, utilidade, adequação. De sorte que, havendo resistência à prestação autoral e a concomitante necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para se obter um provimento que será útil ao autor, dentro da via adequada, revelando o conflito de interesse, far-se-á presente o interesse de agir, agora como pressuposto processual. No caso, ora em análise, verifico que a autoridade coatora informa no ID 19312501 que ocorreu a perda do objeto, mercê da falta de interesse processual, ante os esclarecimentos prestados pelo próprio Tribunal de Contas, no ID 19314657, e o respeito ao devido processo legal com os respectivos pareceres das comissões. De certo, o parecer emitido sob o ID 19312501 se refere ao expediente de solicitação da Câmara Municipal, protocolizado no Tribunal de Contas sob o número 23.855/2022 e 21.187/2022, requerendo manifestação do Tribunal de Contas acerca do parecer prévio 3/2020,
emitido nos autos do processo TC 4040-2018, prestação de contas anual, parcialmente reformado pelo parecer prévio 105/2021, emitido no processo 4422/2020, recurso de reconsideração, que manteve a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Itapemirim, referente ao exercício de 2017, sob a responsabilidade dos senhores Luciano de Paiva Alves e Tiago Peçanha Lopes. Ressalta-se que o Tribunal de Contas do Estado, na decisão ID 19312501, informa que os esclarecimentos solicitados pela Câmara Municipal de Itapemirim acerca do retorno dos autos, com o escopo de esclarecer dúvidas legais, jurisprudenciais ou de mérito, exposto no protocolo 21.187/2022, seria via recurso de reconsideração. No entanto, o Tribunal de Contas assevera que, diante do trânsito em julgado, não cabe mais o referido recurso de reconsideração. Vejamos parte da decisão ID 19312501, proferida pelo Tribunal de Contas. Abre aspas. A Câmara Municipal de Itapemirim cita o protocolo 21.187/2022, vinculado a este expediente, que solicita dos autos, para que seja saneada uma possível divergência legal apontada, bem como solicita que a manifestação dessa Corte de Contas acerca do parecer prévio 105/2021, acerca do pedido de retorno dos autos, exposto no protocolo 21.187/2022, cumpre esclarecer que as dúvidas legais, jurisprudenciais e ou de mérito, referentes a decisões desta Corte de Contas, devem ser suscitadas pela via recursal, que neste caso seria o recurso de reconsideração, não cabendo neste momento o processo solicitar retorno dos autos. Nesse contexto, salienta-se que for apresentado o recurso de reconsideração, processo TC 4422/2020, que foi apreciado e nele emitido o parecer prévio 105/2021, já transitado em julgado, não sendo mais passível de recurso, bem como de pedido de revisão, visto que, conforme determina o parágrafo 5º do artigo 171 da Lei Complementar Estadual 621/2012, Lei Orgânica desse Tribunal de Contas, não cabe pedido de revisão em face de parecer prévio emitido sobre contas anuais dos municípios. Portanto, cabe à Câmara Municipal proceder ao julgamento das contas referentes ao exercício 2017, podendo, no ato do julgamento, manter ou não o entendimento disposto no parecer prévio 105/2021, observando o que determina o texto constitucional. Ressalta-se ainda que, a despeito das alegações de supressão das fases do processo administrativo, ou seja, tramitação perante a Comissão de Finanças para deliberação, bem como perante a Comissão de Legislação e Justiça, no caso, ora em análise, não vislumbro tal ocorrência. Isso porque tanto a Comissão de Finanças quanto a Comissão de Legislação e Justiça apresentaram parecer conforme documentos juntados sob os IDs 1931-4681 e 1931-4682, emitidos em 7 de abril e 17 de outubro, respectivamente. Além disso, apesar do impetrante ter sido citado por edital para apresentar defesa conforme D 1866-7739, não houve prejuízo, tendo em vista a apresentação da defesa no processo administrativo conforme D 1866-7745. Com efeito, com o fato processual novo do parecer do Tribunal de Contas ID 1931-4657, bem como a ausência de supressão das fases do processo administrativo, caracterizada está a ausência superveniente de interesse processual, havendo a perda do objeto. Nesse sentido, vejamos os precedentes abaixo. Mandado de segurança, ausência de interesse de agir, perda do objeto. Julgados os recursos que deram causa à impetração do mandado de segurança, resta evidenciada a ausência de interesse de agir, com a consequente perda de seu objeto. Mandado de segurança não conhecido. Tribunal de Justiça, acredito que seja o Amapá, agravo regimental 000-1344-36-2015-8-03000, Tribunal Pleno, relator desembargador Gilberto Pinheiro, publicado no Diário da Justiça, 25 de fevereiro de 2016. Tem também um outro julgado, mandado de segurança, perda superveniente do objeto, a prolação de decisão revendo o ato supostamente eivado de ilegalidade, faz perder o objeto do mandado de segurança, que impugnava a ordem de medidas executivas em face do impetrante,
por ausência superveniente do interesse de agir, ocasionando a extinção da presente ação sem resolução de mérito. Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região, recurso 0000699-59-2022-505-000, decídios individuais, relator desembargador Maria de Lourdes Linhares Lima de Oliveira, publicado em 19 de outubro de 2022. Aí tem aqui um outro julgado, mandado de segurança, expedição e entrega de diploma de conclusão de ensino médio, emissão e disposição do documento ao impetrante. Ausência de interesse de agir, superveniente, perda do objeto, extinção do processo, tendo a autoridade impetrada informado a emissão do documento requerido pelo impetrante e sua disposição no respectivo departamento para retirada, por ato voluntário, afigura-se a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo, extinção do mandado de segurança pela perda do objeto. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mandado de segurança 004952808-2017, 819-0000, Rio de Janeiro, 22ª Câmara Civil, relator desembargador Rogério de Oliveira Souza, decisão publicada em 11 de dezembro de 2017. Dispositivo sentencial, em conformidade com o artigo 489, inciso 3º do Código de Processo Civil, com alicerce no artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, pela ausência superveniente de interesse de agir, que é a perda do objeto. Não vislumbro sucumbência a justificar a emissão de um juízo de pagamento em verbas sucumbenciais, razão pela qual deixo de fazê-lo. Diligencie, pois, Itapemirim, 16 de dezembro de 2022, Dr. Romilton, juiz de direito. Romilton Alves Vieira Júnior. Agora eu vou proceder com a leitura do projeto de decreto legislativo, porque o que é apreciado em plenário não é o parecer prévio do tribunal, é o projeto de decreto legislativo que a Comissão de Finanças elabora, acompanhando ou não a recomendação do Tribunal de Contas. Sim. Lembrando aos senhores, né, na última sessão que teve na Câmara, eu fiz a leitura da notificação aos dois prefeitos, aos dois ex-prefeitos, tanto o Luciano de Paiva Alves quanto ao Tiago Peçanha Lopes. Essa notificação foi dada publicidade em plenário e foi também colocado no Diário Oficial em forma de edital, para esse caso, né, as partes tenham interesse, para que possam participar da sessão de julgamento ou até mesmo usar os 10 minutos para sustentação oral. Já que um edital anteriormente foi feito para oportunizar as partes o direito da defesa por escrito, que os dois, tanto o Luciano como o Tiago, já exerceu esse direito. Nós estamos respeitando o princípio da ampla defesa e o contraditório em todos os sentidos. Vamos ao projeto de decreto legislativo 26/2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem como presidente o vereador Alcione de Amorim Gomes, né, o vice-presidente Erasto da Costa Rocha e Renildo Nascimento Peçanha. Os 3 membros da comissão, eles assinam eletronicamente, digitalmente, o projeto de decreto legislativo. Rejeita a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Itapemirim, exercício 2017, constante no parecer prévio TCES 105/2021, de responsabilidade dos prefeitos Luciano de Paiva Alves e Tiago Peçanha Lopes. Considerando a decisão emitida no parecer prévio TC 105/2021, proferido em sessão ordinária de 23 de novembro de 2021, no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, protocolado nesta Casa de Lei sob o número do processo 31/2022, recomendando a rejeição das contas da Prefeitura de Itapemirim no exercício 2017, o presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Itapemirim, referente ao exercício 2017, de responsabilidade dos prefeitos Luciano de Paiva Alves e Tiago Peçanha Lopes, acompanhando a recomendação do parecer prévio TC 105/2021, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Artigo 2º.
Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 19 de setembro de 2022. Alcione de Amorim Gomes, presidente e relator da Cofinor. Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Cofinor. Renildo Nascimento Peçanha, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Justificativa. Apresentamos aos nobres edis deste egrégio plenário o projeto de decreto legislativo que visa cumprir o disposto nos artigos 48 e 49 da Lei Orgânica do Município de Itapemirim, bem como os artigos 230 e 231 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que estabelece ser de competência do Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do Executivo Municipal. A prestação de contas da Prefeitura Municipal de Itapemirim, exercício 2017, responsabilidade dos prefeitos Luciano de Paiva Alves e Tiago Peçanha Lopes, recebeu do Tribunal de Contas parecer prévio desfavorável, recomendando a rejeição da prestação de conta anual dos senhores prefeitos à época. Luciano de Paiva Alves, no período compreendido entre 1º de janeiro e 28 de abril de 2017, e Tiago Peçanha Lopes, no período compreendido entre 29 de abril a 31 de dezembro de 2017, em razão de irregularidades fiscais especificadas no parecer prévio TC 105/2021. Posicionamento este encaminhado à apreciação deste Poder Legislativo, que é o órgão competente para julgamento das contas do chefe do Executivo Municipal. Isto posto, solicitamos aos ilustres pares que a aprovação desta propositura, haja vista que o próprio Tribunal de Contas, órgão técnico responsável pela análise das contas dos gestores públicos, se pronunciou pela desaprovação das contas da Prefeitura de Itapemirim no exercício 2017. Itapemirim, 19 de setembro de 2022, Alcione de Amorim Gomes, presidente e relator da Cofinor, Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Cofinor, Renildo Nascimento Peçanha, membro. Temos em anexo todo o processo do Tribunal de Contas, que totalizam 406 páginas, desde o ofício de encaminhamento à Câmara, até todos os pareceres da área técnica, Ministério Público de Contas, manifestação de defesa oral, manifestação de... enfim, tudo está aqui. E o ofício encaminhado à Câmara, ofício 148/2022, está relacionado aos processos Tribunal de Conta 4040/2018, que é o processo mãe, 1249/2020, que é o embargo de declaração, processos 2340 e 4422/2020, que são os recursos de reconsideração de Luciano e de Tiago. E nós temos aqui, e foi encaminhado ao presidente José de Oliveira Lima, encaminhamos, nos termos do artigo 129 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, cópias dos seguintes documentos. Parecer prévio 105/2021, plenário. Parecer do Ministério Público de Contas 3502/2021. Manifestação técnica de defesa oral 81/2021. Manifestação técnica de defesa oral 61/2021. Parecer do Ministério Público de Contas 3498/2020. Instrução técnica de recurso 297/2020 e manifestação técnica 2942/2020, prolatados no processo TC 4422/2020, que é o recurso de reconsideração. Também temos o parecer prévio 46/2020, segunda Câmara, prolatado no processo TC 1249/2020, que é o embargo de declaração. Também temos, anexo, parecer prévio 3/2020, segunda Câmara, parecer do Ministério Público de Contas 5749/2019, manifestação técnica de defesa oral 33/2019, parecer do Ministério Público de Contas 3608/2019, instrução técnica conclusiva 2589/2019 e relatório técnico 472/2018, prolatados no processo TC 4040/2018, que trata de prestação de contas anual, exercício 2017 da Prefeitura Municipal de Itapemirim. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, ou seja, o Tribunal de Contas solicita que encaminhe para eles cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico de votação, conforme artigo 79 da Lei Complementar 621/2012, em conformidade com o artigo 131 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior,
secretário-geral das sessões. Presidente, agora passo a palavra a Vossa Excelência. Terminado a leitura do material da ordem do dia, nós temos agora 10 minutos para os advogados, qual foram também notificados, para apresentar a defesa oral. Apareceu o doutor Luciano Morisco, contador Luciano Morisco, e para fazer a defesa oral. E se tiver o advogado também do doutor Luciano, né, do ex-prefeito Luciano também. Eles têm, está facultado 10 minutos, Luciano. Você vai usar a tribuna 10 minutos. Boa noite a todos e todas. Eu vou pedir para o pessoal da técnica ali, eu encaminhei um arquivo com uma projeção de PowerPoint para poder estar embasando essa apresentação. Quero agradecer a oportunidade, dizer da satisfação de mais uma vez estar aqui nesse plenário, da tristeza do motivo de estar, né? Mais uma vez, esses Itapemirim sendo cenário de debates e de penimbas que não vão levar a lugar nenhum. Mas vamos lá. Eu compareço a esta nobre corte como contratado pelo requerido, a fim de representá-lo em função da matéria em análise, que é eminentemente contábil. Inicialmente, eu queria destacar que as conclusões e os resultados apresentados, inclusive pelo Tribunal de Contas, dos dados constantes nos apêndices Fs, não levaram à conclusão de que tenha havido a prática ou a omissão de prática de atos surgidos de má-fé ou dolo por parte do gestor ou que o tenha causado prejuízo ao erário, como já evidenciado em relatório técnico desta Corte. Pode passar. Importante, em sede de preliminar, e aí eu destaco a necessidade, a importância de fazer isso em sede de preliminar, que não foram saneadas nem pelo Tribunal de Contas, sequer apreciadas também pela Câmara, os apontamentos contábeis constantes no parecer prévio encaminhado em que se baseia a presente sessão de julgamento, no mais inequívoco e flagrante cerceamento ao princípio constitucional da ampla defesa. Porque seria muito complicado você exigir de um prefeito que na hora que ele manda o contador da prefeitura fazer o empenho, perguntar para o prefeito assim, prefeito, com que código que eu empenho isso? É despesa de quê? De pessoal. Ah, então é grupo de despesa 3. Grupo de despesa 3. Então vai ser subgrupo 1. 1. Elemento de despesa. 11. Não, 04. Não, 13. Então, essa preliminar, ela tem o condão de destacar que é necessária a fundamentação para que haja validade, quer das decisões judiciais ou das decisões administrativas. Na medida em que os pode passar. Na medida em que os apontamentos aventados na resposta escrita apresentada, inclusive em requerimento expresso de prova pericial. Por quê? Mais uma vez, trata-se de matéria contábil e de sistema de processamento de dados, que produz o dado sobre o qual a decisão é tomada. Se você não tem segurança da natureza do dado, se você não tem segurança de quem o praticou, usar isso por um julgamento de um terceiro de boa-fé, demonstra equívoco de procedimento. Esta corte, ela não fundamentou a decisão administrativa e sequer apreciou.
é fundamental e necessário a produção da prova pericial no caso em comento. Porque nós estamos falando de erro de classificação de despesa, de competência legal e profissional por contador na utilização de códigos contábeis. Se a gente abrir o relatório que o nobre vereador João apresentou, vocês vão ver lá que tem assim, uns códigos muito bonitos. Código 6, 8, 4, função 12, 16, 14, grupo de natureza de despesa 3, grupo 1, elemento de despesa 11, 10, 04, 13. Inclusive o próprio tribunal, ele começa com um montante muito superior, depois ele vai dizer, não, isso aqui estava certo, não, isso aqui estava certo, não, isso aqui estava certo, não, isso aqui estava certo. Ele mesmo demonstra que o montante inicialmente apurado, não havia equívoco. Aplicação em pessoal em educação. Beleza, pode. O próprio tribunal, ele só vem a sedimentar isso muito na frente, em um parecer consulta até recente, fundamentando essa conclusão. Lá atrás, antes disso, era muito difícil e existia forte debate entre os profissionais da contabilidade. Por quê? Para entender isso, porque a lei 7.990 dos royalties fala assim, é vedada a aplicação de recursos em despesa do quadro de pessoal permanente. O que é quadro de pessoal permanente? A lei não diz. A gente precisa ir em outros elementos, em manual de contabilidade aplicada ao setor público. Na época dos atos, o próprio tribunal não tinha o seu manual. Existia forte debate, por quê? Grupo 11, o que eu empenho no 11? Eu empenho pessoal efetivo? Eu empenho comissionado? Ah, beleza. Espera aí, o que eu empenho? Só recentemente se pacificou isso. Outro aspecto legal. Ah, espera aí, eu peguei coisa que era para ir para o 04, que é contratado, e empenhei no 11. Como assim? Espera aí, não, está certo, não está. Então, para que a gente tenha aqui uma legitimidade, inclusive do julgamento político, sem que essas preliminares sejam atendidas, há uma forte possibilidade de uma revisão. E o município de Itapemirim não aguenta mais brigas políticas desfundamentadas, apenas pelo brigar político. Precisamos avançar para a área técnica. Pode passar. Flagrante desrespeito ao artigo 93, inciso 10 da Carta Magna, restando cristalino erro em procedendo, de forma e de procedimento, como só ocorrer nesses atos. Na verdade, não pode haver um pré-julgamento, mas, neste caso, se pode inferir por um pré-julgamento. Já no edital de convocação publicado, sem que fosse devidamente oportunizado o contraditório e a necessária produção da prova pericial, tanto contábil, como de sistema de informação, especialmente quanto às rotinas de processamento e classificação da despesa. Eu ainda tenho um tempinho, tem 4 minutos, presidente? Vou perguntar aqui a algum vereador. Algum de vocês conhece como funciona o sistema de processamento de dados para a produção da folha de pagamento no município de Itapemirim e para o empenho da folha no município de Itapemirim? Algum dos senhores conhece? Algum conhece? Pois é, o sistema ele é automatizado. O que acontece? Lá no RH, quando a folha é calculada, se gera as classificações contábeis. É gerado um arquivo de sistema, e esse arquivo, sem contato humano, sem interação humana, ele é transferido para o sistema contábil. Lá no sistema contábil, ele carrega as dotações. Então, vamos colocar lá que o Luciano, servidor efetivo, deveria ter seu salário empenhado no Código de Despesa 319011, vencimentos e vantagens fixas. Mas, o cara lá que estava fazendo a folha, ele comeu mosca. Cara, ele errou. Ele, em vez de colocar 11, ele colocou 04. Ele trocou só 2 númerozinhos. 31901104. Seria o mesmo que dizer, fazendo uma analogia, a aplicação está errada?
está equivocada? Na natureza, no fazer, não. Mas contabilmente tá? Tá. Poxa, foi o prefeito que fez errado. Ele foi lá, ele lançou, ele fez o PRICEMA, ele rodou, passou por todo o cargo de profissionais do RH, passou por todos o cargo de profissionais do setor contábil, passou por todos os encargos dos profissionais da tesouraria e a responsabilidade é do prefeito. Então, assim, sem que a gente trabalhe a preliminar, especialmente no que diz respeito à produção de prova pericial, para verificação da adequação do processamento de dados em ambiente sistêmico e do processamento de dados dentro do fazer contábil, qualquer decisão é superficial. Agradeço, presidente. Me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Obrigado, Luciano, pela defesa. Se encontra presente o advogado do ex-prefeito, doutor Luciano? Não estando presente, nós vamos passarmos à discussão da matéria. Presidente, antes de passarmos a discussão da matéria, eu vou abrir o regimento interno aqui, para a gente poder orientar a questão do julgamento. Nosso regimento interno, no capítulo 2 dos procedimentos de controle, na seção 1, trata do julgamento das contas. Lá no artigo 231, é bem taxativo, diz o seguinte, que o projeto de decreto legislativo, que é esse que nós acabamos de ler, apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas, será submetida a uma única discussão e votação, assegurando aos vereadores debater a matéria. Artigo 231 fala isso. Parágrafo único. Não se admite emenda ao projeto de decreto legislativo. Ou seja, da forma que está, ou aprova ou reprova. Não tem como fazer emenda. O artigo 232. Aí é uma condição. Se a deliberação da Câmara for contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas, o projeto de decreto legislativo conterá os motivos de discordância. Não é o caso, porque o projeto de decreto legislativo está acompanhando o parecer do tribunal. Mas se estiver seguindo contrário ao parecer do tribunal, tinha que estar na justificativa o motivo da discordância. Parágrafo único do artigo 232, a mesa comunicará o resultado da votação ao Tribunal de Contas. Encerra por aí. E, conforme nos outros julgamentos de contas anteriores, o voto ele é aberto. O presidente pergunta como vota o vereador fulano. O vereador acompanha ou não o parecer do tribunal. Então, mas antes, né, tem a discussão da matéria. Projeto legislativo em discussão única. Senhor presidente, eu gostaria de discutir o projeto de decreto legislativo, as contas, o parecer apresentado pelo tribunal. Antes de adentrar na discussão, gostaria de deixar isso registrado, que por 2 ocasiões nós fomos surpreendidos por decisões liminares, né? A primeira interrompendo a publicidade do parecer prévio, e uma segunda interrompendo o julgamento, que seria em outubro. 2 decisões liminares, todas 2 foram derrubadas no próprio judiciário, caíram por terra, porque aparentemente foi tudo na base da pressão. O desespero tomou conta, devido à questão do julgamento das contas. E por último, ontem, o ex-prefeito Tiago fez uma investida no plantão judicial em Guarapari,
entrou com mandado de segurança para tentar suspender o julgamento de hoje, mas a liminar foi indeferida. Teve uma terceira tentativa sem sucesso. Agora vou entrar ao assunto. A questão do Tribunal de Contas. Análise de prestação de contas é meramente contábil. Todos nós sabemos disso. Por isso que a Constituição diz que cabe ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo. É o Tribunal de Contas que nos auxilia. E o parecer do Tribunal de Contas, ele é técnico. Eu costumo dizer, eu vou um pouquinho mais além. Dentro do Tribunal de Contas, a parte 100% técnica é a área técnica. Eu falo isso porque dentro dos conselheiros, a maioria é indicação de governador e Assembleia Legislativa. Então tem um cunho político por trás. E a gente sabe, no meu entender, ou uma conta ela é rejeitada, ou ela é aprovada, ou ela é desaprovada. Criaram um mecanismo na lei complementar estadual de aprovação com ressalva para que o gestor não venha sofrer penalidades fortes com a rejeição das contas. Criaram um intermediário, um meio de caminho aí, para aliviar um pouquinho a barra de gestores que têm contas rejeitadas. Um caminho que seria aprovação com ressalva. Não é o caso do parecer prévio das contas de 2017. O que me chama a atenção é que, inicialmente, a área técnica verificou 7 irregularidades, 7 apontamentos, indícios de irregularidades nas contas de 2017. Desses 7 indícios, as defesas, tanto escrita como na sustentação oral, conseguiu afastar 4 irregularidades. 3 delas foram mantidas até a fase final. Mas por que foi reprovada? Todo mundo fala na rua, foi reprovado porque usou 40 milhões de royalties para pagamento de folha. É a única irregularidade que o tribunal manteve. As outras 2 não foram afastadas pela área técnica do Tribunal de Contas, muito menos pelo Ministério Público de Contas. Foi afastada por conselheiro do Tribunal de Contas. Porque a área técnica faz um trabalho minucioso, um trabalho detalhado, um trabalho cansativo, muito detalhado. Muitas das vezes, esse trabalho da área técnica chega no plenário para julgamento, isso é desfeito parcialmente, é desfeito totalmente, há um desentendimento, eles não, ora acompanham o entendimento técnico, ora diverge e assim sucessivamente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, o Tribunal de Contas não é um órgão 100% técnico. A área técnica é 100% técnica, ali são auditores do Tribunal de Contas. Agora, do plenário para cá já tem uma parte política. E dependendo de quem indica o conselheiro, quando é governador, quando é deputado, dependendo se o prefeito for aliado de A ou de B, tem os pedidos de ajuda para amaciar, para não prejudicar muito. Isso é bom ficar claro, para as pessoas entenderem que isso existe no mundo político. Mas o que vem a minha discussão aqui, o que pesa, está em cima da única irregularidade mantida pelo tribunal, que foi a utilização vedada em lei de recursos oriundos da exploração de gás natural e petróleo. Tem lá a lei federal que disciplina a utilização dos recursos do royalties para pagamento de folha. Só professor da rede municipal, é o que está na lei. Se não for, não pode pagar com royalties. E em 2017, o Tribunal de Contas nos diz, no parecer prévio, que foi usado um pouco mais de 40 milhões para pagamento de folha. Aí muitos não entendem. Aí eu vou entrar numa questão para poder ver se a pessoa toma um pouquinho de vergonha na cara. Falava-se muito em antecipar pagamentos de funcionários. Pagava dia 20, pagava dia 22, ia para a rede social, Facebook da prefeitura e divulgava isso. Quem recebeu, recebeu com boa fé. Mas quem pagou, utilizou recurso vedado para pagamento. Utilizou o royalties para complementar pagamento de folha. O funcionário, a maioria, não sabe disso. Eles receberam Alcione com boa fé. Mas quem pagou com má fé, não pode alegar que desconhece a lei. Não pode alegar que desconhece a lei. O CPF que responde no Tribunal de Contas é o CPF do prefeito. É do prefeito. Se ele colocou uma equipe que eu acredito que a equipe dos prefeitos orientaram eles, olha, o gasto com pessoal está começando a utilizar 2,5 milhões, 3 milhões por mês para complementar a folha de royalties, não pode. Como o prefeito chegou uma época que ele estava muito autoritário,
paga de qualquer jeito, eu não quero atrasar pagamento, e paga antecipado, toma daqui, toma dali, o resultado está aí. A malha do Tribunal de Contas é uma malha fina, não passa. Não passa. Foram mais de 40 milhões de recursos de royalties utilizado para pagar folha de pagamento. E a lei federal proíbe essa prática. Esse é um ponto. Segundo ponto, se pagou com recurso do royalties pessoal, deixou de concluir obras importantes em Itapemirim. Estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, obras de infraestrutura de forma geral. Então isso trouxe um dano à sociedade, sim. Trouxe um dano à sociedade. Então, senhores, eu entendo a argumentação do Luciano Morisco, porque é contador, entende de manual de contabilidade, entende as práticas contábeis, mas a irresponsabilidade de quem utilizou o gestor que dá o CPF, quando um prefeito assume a prefeitura, é o CPF dele que vai para o Tribunal de Contas. É o dele que vai. Então ele tem que ter cautela, tem que ter prudência. Não é agir com irresponsabilidade para depois querer sair como vítima. Ninguém está perseguindo ninguém aqui. Certo é certo e o errado é errado. O certo sempre vai ser certo, o errado sempre vai ser errado. Diante das aberrações que esses caras fizeram em Itapemirim, do ciclo vicioso que esses caras implantaram em Itapemirim, isso aqui está muito pouco. O tribunal pegou muito leve. Pegou leve. Se colocar na balança o que fez de bom e o que fez de ruim, tudo de maldade que eles fizeram pesa muito mais em relação ao que eles fizeram de bom. Muitas consequências que passamos hoje em Itapemirim, vereador Renildo, é da irresponsabilidade lá de trás. A dificuldade de fechar uma folha de pagamento, a dificuldade de pagar pessoal com recurso próprio, isso foi produzido lá atrás e as consequências danosas nós estamos vivendo na pele hoje. Essa irresponsabilidade não pode passar em branco. Independente se o CPF de quem está lá é primo, é irmão, isso pouco importa. Fez errado, tem que ser penalizado de acordo com a lei. Na minha visão, não existe aquele ditado: frouxidão de lei para uns e o agravamento dela para outros. Não, a lei tem que ser aplicada igual para todo mundo, independente da escolaridade, do status que ocupa, da posição que ocupa. Então eu sou rígido, sempre vou atuar com rigidez, porque para mim o certo é certo, o errado é errado. Não existe um meio termo, assim como não existe meio termo de verdade e mentira. Então, meus irmãos, essa é a minha discussão com relação a isso. Não sou contador, não entendo muito da questão contábil, apenas o básico feijão com arroz, mas eu tenho um Tribunal de Contas que me recomenda e que me orienta a eu ter um voto, um opinamento concreto, sem pairar dúvida na minha cabeça, presidente. É isso. Projeto em discussão única. Vereador Renildo. Senhor presidente, público presente, internautas, uma boa noite. Senhor presidente, em cima do que o contador falou, eu queria responder. Realmente, acredito que a maioria dos vereadores não tem ciência e nunca trabalhou no RH para saber como funciona o sistema do RH. Mas acredito que todos, vereadores aqui presentes, senhor contador Luciano, sabe, assim como o executivo também sabia e tinha ciência, que não se podia usar o fundo do royalties para pagar a folha. Então, eu acho que é imaturidade do executivo que fez um trabalho desse sem pensar nas consequências lá na frente. Era muito fácil, satisfatório para todos os funcionários públicos, principalmente, receber adiantado o pagamento. Adiantei o pagamento.
Hoje o pagamento saiu no Natal, não saiu antes do Natal. É fácil. E de onde saiu o recurso? De onde saiu o dinheiro para fazer o adiantamento dos pagamentos como eram feitos? Então, é questão de responsabilidade. Não sou contador. Como o nobre vereador João falou, eu acredito que não tem nenhum contador aqui entre os vereadores. Mas sabemos que temos o Tribunal de Contas para nos respaldar. E seria de extrema irresponsabilidade desses vereadores que aqui estão se fosse contra o Tribunal de Contas. Então, como eu também não sou jurídico, eu gostaria de pedir, senhor presidente, ao procurador efetivo que se explanasse em plenário, fizesse um comentário, por favor, em cima da defesa do contador, por favor. Obrigado. A hora que eu terminar a discussão, aí ele faz uma colocação. Projeto em discussão única. Vereador Paulo. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a Deus por mais um dia de trabalho. Agradecer a presença de todos que estão aqui. Estou como vereador há 10 anos. Primeira vez que chega uma conta comparecida do Tribunal de Contas rejeitada. Portanto, não é novidade, mas é algo novo para todos nós, vereadores. A mesma preocupação dos vereadores relacionado a esse parecer prévio do Tribunal de Contas, também do nobre contador, quero parabenizar pela sua disposição de vir aqui a fazer a defesa do ex-prefeito. Entendo que, quando se assume o chefe de um poder, assume também toda a responsabilidade pelo município. Eu vejo que o município de Itapemirim é uma pressão muito grande para que crie novos postos de emprego, para que abra mercado de emprego, porque o município não cresce, município parado, onde a única fonte de emprego que tem, a maior fonte de emprego que tem é o município, é o órgão público. Com isso, o prefeito, não sei se desesperado ou querendo agradar, acaba não tendo como arcar com os compromissos com a Folha somente com recurso próprio. Uma outra coisa que me preocupa, senhores vereadores, deixar aqui meu posicionamento relacionado ao parecer prévio do Tribunal de Contas, um órgão competente, órgão auxiliador, não só da Câmara Municipal de Itapemirim, mas também do município, não só do Executivo, mas também do Legislativo. Me deixa muito preocupado quando ele fala que, além de dar o parecer prévio, reprovando a conta do prefeito, ele determina que o atual gestor recomponha esse dinheiro às rubricas de onde foi tirado. Somando as contas, senhores vereadores, reprovada e a questão para ser julgada, esse valor pode chegar em mais de 100 milhões. Ou seja, automaticamente, a conta dos futuros gestores, não só desse que está nesse mandato, mas acredito que mandatos futuros, também, a minha visão, também estão condenadas à rejeição. Então, só para os senhores terem noção, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? O município que, em apenas um ano, 3 gestores passaram por ele, quem vai pagar essa conta novamente é o povo. É o povo. Aproveito para fazer um apelo. O contador falou aqui, falou muito bem. O prefeito não é contador. Vereadores, a maioria deles não são contadores. Eu tenho uma formação técnica em contabilidade, mas não tenho um mínimo para fazer um julgamento de contas dessa natureza. Mas que os prefeitos, que os chefes de poderes que entram, trabalhem com equipes técnicas, para que ele não venha passar agora por esse constrangimento. Que eu digo para os senhores, esse constrangimento também passa a Câmara de Vereadores.
Então, que os atuais gestores assumam o poder com responsabilidade, para que a Câmara não venha passar por esse momento, que é difícil para muitos vereadores, e que o povo também não venha pagar. Mas o trabalho foi executado, as comissões fizeram o seu trabalho, as comissões permanentes dessa casa. Confesso, senhores, que fomos muito criticados pela população, até mesmo por colegas vereadores que criticaram aqui, né, alguns vereadores que passaram pelas comissões. Mas o que eu pude observar aqui, senhores, e é bom que tem muita gente, muitos nos ouvindo, eu não vi em momento nenhum essa Câmara agir com responsabilidade em relação à tramitação da conta do prefeito, nem para ajudar e nem para prejudicar. Até o momento final, a preocupação da Câmara foi dar a oportunidade de defesa e foi procurar ser o mais justo possível. Mas nós chegamos num momento que não tem como se esquivar. Eu cheguei um pouquinho atrasado, né, até brinquei com o vereador, né, achou que eu não viria, né, vereador? Não tem como fugir das suas responsabilidades. Então, nós estamos aqui para cumprir o papel para o qual nós fomos eleitos. Certamente, daqui a pouco, né, vai ser submetido à aprovação das contas. Não quero aqui mudar o pensamento de nenhum colega vereador, eu acredito que todos eles já têm o seu pensamento formado, né, mas dizer para os senhores que o que me deixa triste é saber que gestões futuras ainda vão pagar esse preço. Essas são as minhas palavras, presidente. Projeto em discussão única. Vereador Cezinha. Gostaria de desejar uma boa noite à mesa diretora, vereadores aqui presentes, público presente, internautas, pessoas que têm nos acompanhado. Obrigado pela audiência aí. Senhor presidente, é um momento assim triste para a história de Itapemirim, e falo principalmente para a minha pessoa, Cezinho, um momento muito triste que estou vivendo agora, nesse momento, porque as pessoas que estão sendo julgadas hoje, elas são dois amigos. O doutor Luciano foi responsável por me dar a primeira oportunidade na administração pública. Ele me chamou para ser secretário dele, na Regional Itaipava. E uma pessoa que me respeita muito, tem o meu carinho, eu tenho o carinho dele. E nele fica por aqui, né, a questão das considerações. É um grande amigo, me deu uma oportunidade. Mas o Tiago vai além disso. O doutor Tiago é meu primo, foi uma pessoa que me impulsionou a estar na política. Estou na política convencido pelo Tiago, por acreditar na pessoa que ele era como médico, que ele é como médico, como pessoa, como filho, como marido, como pessoa mesmo. E foi o que me convenceu. Lógico que eu tinha um desejo muito grande depois da covardia que fizeram com aquelas árvores lá em Itaoca, aquele corte, e a gente não ter voz. Aquilo trouxe uma indignação muito grande, ver pessoas ali chorando por a campanha que foi feita para que aquelas árvores, enfim. Mas ele me convenceu a vir. A família dele é especial demais. Eu não posso falar que eu fui criado, né, na casa do Tiago, mas boa parte da minha vida estive ali com aqueles amigos, com aquela família, junto à mesa. Né, o pai do Tiago, o seu Almir, Dona Lourdes, pessoas da igreja lá, o André, que é meu amigo de infância. Eu acho que eu sou 12 anos mais velho do que o Tiago, vi o Tiago crescer. A Luciene, os seus filhos, pessoas que me estenderam a mão. Devo muito do meu mandato à pessoa do doutor Tiago. A família dele, boa parte, a maioria esteve, né, votou comigo. A Luciana. A Adriana é amiga, mas não tinha muito contato, mas a Luciana foi uma das pessoas que mais me auxiliou. Eu devo isso à família do doutor Tiago, esse apoio, esse carinho, tudo aquilo que eles
me ofereceram, me ofertaram, mas a questão é de que o Tiago sempre me conheceu e sempre soube que a minha vida pessoal, a minha conduta moral, ela nunca irá além das influências. Aquilo que eu entendo que é certo, eu vou agir. E por mais que sejam amigos, sejam pessoas que eu devo muito e um dia espero retribuir de outra forma, eu não posso aqui fazer vista grossa para aquilo que é justo, porque nós fomos colocados aqui para fazer o que é correto. E o próprio Tiago sabia que eu era uma pessoa assim. Se na hora que fosse voltar qualquer coisa, seja a favor dele, ou fosse contra, eu iria olhar aquilo que eu acredito que é a razão e que a justiça está por trás disso. Quanto à palavra aqui, senhores, de que as pessoas podem estar imaginando a posição que vai ser julgada as contas de Tiago, vale se lembrar que quando Tiago, antes da eleição, ele falou: Cezinha, se eu ganhar a eleição, se nós tiver 1.000 vagas, eu faço 2.000, 3.000 vagas, porque eu quero dar emprego a esse pessoal. Vale a intenção, vale a vontade de empregar, de botar as pessoas que precisam, vale, mas não é a qualquer custo. Isso serve para todos os prefeitos, gestores, que querem ajudar a população, mas tem que entender que há um limite. Paulinho falou algo preocupante, que as futuras prefeituras, os futuros gestores, eles já terão que já sanar essa dívida. E é essa dívida que limita a contratação. Eu não vejo mudanças, por exemplo, do tempo de Tiago, com as contratações, com a quantidade de pessoas que ele criou, diferente da atual gestão. Não vai. Eu não vejo coisas que nós vemos boas esperanças, porque o que vai acontecer é que esses recursos próprios de CMS, esses outros aí que o Luciano sabe melhor que a gente, vai ter que ser devolvido para o recurso dos royalties. E hoje, nós estamos buscando mais recursos, inclusive tentando empenhar em coisas da receita própria, como garantia de pagamentos. Estamos fadados ao caos, Tia Léia. Obrigado pela palavra. Não vai ser eu que vou julgar, mas talvez poderá existir uma outra conta a ser reprovada daqui para frente. E quais são as medidas a serem tomadas? Gente, o que fez deu errado, a intenção do Dr. Tiago foi boa. Mas não dá para suportar, para comportar todos os apoiadores, todas as pessoas que votaram no doutor Antônio dentro de uma prefeitura. Porque o dinheiro já precisa ser retirado, acredito, a partir daqui um ano ou dois, do recurso próprio, para voltar para aquilo que realmente é o problema do saneamento aí, que não está existindo. Então não é uma votação fácil. Eu acredito que essa Câmara que a gente foi abençoado por Deus para estar aqui, pegamos os maiores pepinos aí da história de Itapemirim, mas eu acho que é por isso que Deus colocou a gente também, né, Tia Léia? Então, senhor presidente, gostaria de deixar aqui bem claro a minha fala, e que Deus tenha misericórdia do nosso Itapemirim. Projeto em discussão única. Senhor presidente, rapidamente, só para poder demonstrar a preocupação aqui do vereador Paulo, isso que o vereador Paulo falou da recomposição é uma das 3 determinações feitas pelo tribunal ao atual gestor. A determinação é a seguinte, presta atenção, que se proceda a recomposição da conta específica dos royalties no montante de R$ 40.029.938,27, aplicado indevidamente, desvio de finalidade, conforme apurado no relatório técnico do próprio tribunal,
monitorando-se a decisão, ou seja, o tribunal ele monitora se estão recompondo a ficha dos royalties. Isso em 2017. Para desencargo de consciência, 2018 mais 30 milhões, 2019 mais 30 milhões e 2020 mais 18 milhões. Está aí em 118 milhões, Paulo. Isso aqui vai refletir, mais ou menos, nos próximos 20 anos vai ter problema com relação a isso. No mínimo, no mínimo, no mínimo. O que isso vai encarretar é que tem a estrutura da prefeitura, de cargo, organogramas. Prefeito que entrar vai ter que ter muito cuidado com a quantidade de pessoas nomeadas para não usar dinheiro, não continuar usando dinheiro do royalties, ou até mesmo fazer um fundo para ir recompondo a ficha do royalties. Porque como que recompõe a ficha do royalties? Pegando de recurso próprio e colocando a ficha do royalties. Se fizer isso muito rápido, não pague em dia o funcionalismo público. É um problema sério criado aí a partir de 2017 que os futuros gestores e a população vai pagar um preço realmente muito alto com relação a isso. Projeto em discussão única. Por uma questão de ordem, eu não queria estar vivendo esse momento. As contas chegaram, né, no exercício, estou terminando o mandato agora de presidente, termina no sábado, mas chegou na nossa situação, né, no nosso mandato, teria que fazer todo esse procedimento. E há algumas discussões que questões políticas, não, questões técnicas mesmo. É o que os vereadores que já passaram aqui, que estão aqui, né, eu acho que o Estevo, o Paulo, o próprio Lenildo, não sei se passou em outras contas aqui, o João. As contas que chegavam aqui, chegavam com recomendação para aprovação. Esta chegou com recomendação pela reprovação. O Tribunal de Contas auxilia a Câmara questões técnicas. As minhas contas da Câmara, por exemplo, quem vai julgar é o Tribunal de Contas. As contas da Câmara, quem julga é o Tribunal de Contas. Mas a Câmara Municipal julga, aí é julgamento aqui hoje. A decisão de aprovar ou reprovar é da Câmara. Mas nós tivemos o auxílio técnico do Tribunal de Contas, que fez o encaminhamento dizendo, olha, está aqui, é preciso da reprovação, está aí, né, toda a documentação. Então, o meu papel é de colocar as contas para ser votada, porque senão eu respondo que eu não coloquei também, inclusive cobrado pela própria população. Então, o que vai ser votado agora ou é o parecer técnico, né? E aí entra o projeto, decreto legislativo, também, né? Que aí é o projeto, que a comissão, né? Pela reprovação. A própria comissão, né? Que é o projeto decreto, pedindo a reprovação. Então, agora vai a votação, né? Aqueles que vão acompanhar o projeto de decreto, acompanhando, né, o parecer do tribunal, e alguém que não quer, que o vereador que discordar vai votar contra. Aí ele vota contra, aí vai ter que fazer esse encaminhamento para o Tribunal de Contas dizendo por que votou contra. Então, e respeitamos todos os trâmites de defesa dos ex-prefeitos, entendeu? Eu já passei por lá também 3 meses. Vai chegar uma hora que minhas contas também. Não tem jeito. É a coisa normal. Vai chegar minha conta da Câmara lá para julgar. Aqui não tem jeito, não tem como você fugir. Uma hora vai vir. Né? Eu só espero que seja aprovado. Mas quem vai dizer isso é o próprio Tribunal de Contas. Quem vai dizer isso é o Tribunal de Contas. Então, na realidade, né? Projeto em discussão única. E antes de fazer a votação, nós vamos ter agora uma fala jurídica do nosso procurador em cima do que falou o vereador Renildo. Eminente presidente, eminentes e nobres vereadores.
À Procuradoria Jurídica não cabe externar qualquer juízo de valor em relação ao mérito das questões. A mim somente cabe verificar os procedimentos a serem perquiridos aqui no âmbito desta casa. Eu, de início, esclareço a Vossas Excelências que foi suscitado pela defesa do ex-prefeito Tiago uma preliminar concernente ao deferimento da prova pericial concernente a uma perícia contábil e uma perícia, salvo melhor juízo, da tecnologia da informação, né? Essa questão ela antecede, por se tratar inclusive de uma preliminar, ela antecede ao mérito, né? Então, presidente, num primeiro momento, tem que submeter ao plenário essa preliminar, pela perícia, pelo deferimento ou não da perícia. Aqueles vereadores que entenderem pelo deferimento da perícia, se isso for o caso, aí vai ser fixado por esta Câmara, inclusive com a anuência da Procuradoria, a designação de um expert, que é um perito, para apresentar um laudo e, diante desse laudo, demonstrar o controvertido dos autos. Aqueles que entenderem pela desnecessidade da perícia, obviamente, vai prosseguir o processo. E aí nós vamos para uma segunda fase, que é a fase do mérito, propriamente dito. No mérito, foi encaminhado o parecer técnico do Tribunal de Contas, nós chamamos de parecer prévio. E por que parecer prévio? Porque a Constituição Federal era muito clara em relação a essa questão. A competência precípua é desta Casa, de apreciar as contas e os atos de gestão do Executivo Municipal. Doravante, nós chamamos isso, no direito positivado, de controle externo. Então, o controle externo é feito pela Câmara Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas. Então, às vezes, as pessoas invertem, há uma inversão de valores em relação às contas do prefeito. Quem tem competência constitucional é a Câmara, não é o tribunal. Por isso que o tribunal apenas e tão somente recomenda, e aí faz um parecer prévio, que, no caso, está sob julgamento nesta Corte nessa Casa Legislativa. Então, tomando-se por base o artigo 84 da Lei Complementar 621 de 2012, refiro-me à lei orgânica do tribunal, nós temos 3 possibilidades pelo acolhimento do parecer prévio. Deixa eu só entrar aqui. Aqueles que, e aí eu chamo a atenção dos senhores, porque nós não podemos, até o presente momento, nós estamos cumprindo todo o rito processual adequado. Então, eu chamo a atenção dos senhores, porque o que invalida, ou o que possa vir a invalidar essa sessão, é o descumprimento dessas normas. Então, aqueles vereadores que acompanham o parecer técnico do Tribunal de Contas, entendem pela irregularidade das contas dos gestores, dos ex-gestores. Aqueles que entendem de forma diversa vão votar pela regularidade com ressalva ou pela regularidade apenas e tão somente só dando quitação ao responsável. Temos que observar essas questões de natureza processual, né? Em relação ao mérito, já disse que não há possibilidade, eu não vou opinar, porque só quem tem competência absoluta em razão da matéria é quem tem mandato, é quem foi eleito. Eu aqui não sou parlamentar, nem tenho pretensão de sê-lo. E eu estou aqui a perquirir e a informar os senhores os procedimentos. Sugiro à presidência que, em razão da questão de ordem
trazida nesta oportunidade, submeta ao plenário, até para que não haja uma desobediência desse devido processo legal administrativo e, em havendo o prosseguimento com a rejeição dessa preliminar, que haja o julgamento das contas, tomando-se por base o parecer prévio, e aí fica a critério de vossas excelências a aceitar ou não. E eu quero chamar a atenção dos senhores, porque a competência são de vossas excelências, não é do tribunal. Então, o tribunal apenas e tão somente recomenda. Aquele que entender, como alguns aqui entenderam, a respeito a respeito da notificação que há na parte dispositiva, salvo engano, do voto, né, do parecer prévio, de que de que tem essa determinação para que seja recomposição nesse elemento de despesa do royalties, obviamente que isso tem consequências para os gestores mais à frente. Agora, essa decisão, repito, são de vossas excelências. Não é minha, não é de mais ninguém. Eu estou aqui à disposição de vossas excelências. Se houver qualquer outra dúvida, estou aqui para dissipá-las e saná-las. Presidente, devolvo a palavra a vossa excelência. Eu vou agora submeter a preliminar a perícia contábil. Agora não é a votação do projeto, vai ser a votação se vocês aceitam ou não essa perícia contábil. Vereadores que querem que aprove essa perícia contábil. Senhor presidente, antes de você submeter a plenário, eu gostaria de fazer uma colocação, já que isso não vai ser oportunizado. A perícia contábil, da forma que foi apresentado na sustentação oral pelo contador, dá a entender que o Tribunal de Contas não se manifestou sobre a necessidade dessa perícia. Eu entendo da seguinte forma: se o Tribunal de Contas não se manifestou, por que a Câmara vai acatar? É apenas uma pergunta que eu estou fazendo. Então, na minha concepção, é uma questão meramente protelatória. Entendeu? Se for, tem via judicial para recorrer a isso. Esse é meu entendimento. Mas por questões levantadas, eu vou colocar vereadores que queiram essa perícia nominal, se levante. Nominal? Ah, sim. Vereadores que queiram a perícia nominal. Aí você vai falar se quer ou não. Se defere ou indefere. Defere ou não. Vereador Alcione? Não. Vereador Carlinhos? Não. Vereador Erasto? Não. Vereador Estevão? Também não. Vereador João? Não. Vereador, eu também não. Aí eu vou aproveitar. Cezinha? Também não. Vereador Lenildo? Também não. Vereador Vivier? Também não. Vereador Paulo? Indefiro também. Renildo? Também não. Então, agora nós vamos à votação. Agora acabou. Não foi acatado a perícia. Agora nós vamos à votação, que é a votação também nominal. Como vota o vereador Alcione Amorim Gomes? Boa noite, senhores vereadores, público presente que nos assiste, público online. Eu vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. O voto do vereador. Como vota o vereador Antônio Carlos Elvésio? Bom, presidente, boa noite, à mesa, aos novos vereadores, público presente, aos internautas. Presidente, o meu voto, eu acompanho o parecer do tribunal. Como vota o vereador Erasto da Costa Rocha? Boa noite, presidente. Eu quero dizer que eu também vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas.
Como vota o vereador Estevão Silva Machado? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu acompanho o parecer da comissão, que acompanhou o parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador João Bichara Neto? Em homenagem ao Tribunal de Contas, à área técnica, pelo trabalho minucioso, eu acompanho o parecer prévio 105/2021 e o projeto de decreto legislativo que rejeita as contas da Prefeitura no exercício 2017. Como voto o vereador, presidente dessa casa, José de Oliveira Lima. Eu voto acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Júlio César Ferreira Magalhães? Senhor presidente, eu acompanho o Tribunal de Contas também, parecer. Como vota o vereador Lenildo Henriques? Como vota o vereador Lucimar Alves Soares? Boa noite, senhores. É uma decisão muito difícil para mim tomar, mas, como já perdemos, votar contra alguém que me ajudou tanto, eu peço até desculpa. Eu voto pelo tribunal. Como vota o vereador Paulo Sérgio Toledo Costa? Senhor presidente, nobres vereadores, em respeito a todo o trabalho que essa casa fez durante todo esse período, por ter acompanhado ali a aflição das comissões, dos vereadores, por querer ser o mais justo possível, senhor presidente, acompanhando todo o trabalho do parecer prévio do Tribunal de Contas, mesmo cortando na carne, eu voto acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Renildo Nascimento Peçanha? Senhor presidente, como meu amigo e primo Cezinha de Bado falou aqui em plenário, é com tristeza, com muita tristeza, porque é uma votação diferenciada, onde temos, pela primeira vez, uma rejeição de contas da Prefeitura Municipal de Itapemirim. E sabemos, sendo que duas pessoas que Dr. Luciano de Paiva, meu amigo particular, Tiago Peçanha, o sobrenome já fala, meu primo de primeiro grau, onde fui eleito, assim como os outros 3 colegas, Bibico, Cezinha e Carlinhos de Briço, no partido dele, Republicanos, onde tivemos, sim, muitos apoios e muita ajuda para que hoje nós estivéssemos aqui. Mas entendemos que essa Câmara Municipal, com todo o respeito aos que passaram por aqui, ela mudou. E teve uma mudança de quase 80%, onde a população acreditou nesses vereadores que hoje aqui estão. Não foram nós que estávamos em 2017, como vereador aqui nessa Câmara Municipal. E não cabe a nós
a parte técnica, a quem nos respalda e contra a instituição, que é uma instituição competente, aonde está para nos respaldar de qualquer responsabilidade. Eu sigo o Tribunal de Contas. Proclamação do resultado. Por 11 votos a 0, foi rejeitada, né? Foi acompanhado o parecer do Tribunal de Contas e rejeitadas as contas do doutor Luciano, do ex-prefeito doutor Luciano, e do ex-prefeito Tiago Peçanha Lopes. Estevão. Proclamado o resultado de 11 votos a 0 pela rejeição das contas, acompanhado pelo Tribunal de Contas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, já votado, né, e decidido por essa casa, eu quero apenas justificar o meu voto. Um direito, como vereador, todos nós temos. Vejam bem, eu acho que ninguém aqui tem prazer, né, em estar fazendo o que nós estamos fazendo hoje. E nenhum vereador queria estar na situação de julgar, né, de ter que julgar alguém. Mas, quando nos candidatamos a vereador, nós temos que ter a consciência que podemos, né, que poderíamos chegar a esse ponto, né, porque isso é algo que poderia acontecer, e aconteceu, e nós não estamos fugindo da nossa responsabilidade. Algumas pessoas, às vezes, sem o entendimento necessário, às vezes andou até julgando a Câmara e os vereadores de forma errada, achando que estava protelando o processo, e estava há muito tempo, mas aqui tem ritos a ser seguidos. E foi seguido. Daí a demora até chegar a esse ponto. Vejam bem, senhores, eu, como vereador, e já fui presidente dessa casa, desse Poder Legislativo, por 4 vezes, tive 2 contas reprovadas aqui, pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também, não é a questão do Tribunal de Contas, porque o Tribunal decidiu isso, que está totalmente certo. Eles erram também. Erram também. Assim como erraram comigo, 2 vezes. Erraram reprovando uma conta minha de 2005, e erraram reprovando uma conta minha de 2006, nas quais apresentei as defesas nos prazos corretos do tribunal e mantiveram a decisão. E eu entrei na justiça, e na justiça comprovei que eu não tinha cometido erro nenhum. E a justiça determinou que fosse anulado aquela decisão do Tribunal de Contas, e justamente por isso que eu estou aqui hoje. Porque se isso não tivesse acontecido, eu estaria inelegível e não estaria aqui hoje como vereador. Então, não é pela questão, às vezes, que o Tribunal de Contas tomou uma decisão que ele está absolutamente certo e não há nenhuma discordância. Vejam bem, no processo em tela aqui, havia 7 irregularidades. Na minha havia apenas uma em cada conta reprovada. A defesa conseguiu derrubar 4 irregularidades, sobraram 3 ainda, né? E justamente por isso que foi mantida a decisão pelo Tribunal de Contas. Respeito aqui a defesa apresentada pelo contador, doutor Luciano, apresentada ali, que não foi aceita por essa casa. E quero dizer que aos gestores, os quais eu não tenho nada pessoal contra nenhum e nem outro, né, que os mesmos agora, se sentirem prejudicados pelas decisões que foram dadas tanto pelo Tribunal de Contas e a Câmara Municipal, que recorram à Justiça e provem lá que realmente eles têm o direito, estão certos, assim como eu provei 2 vezes e consegui reverter as decisões. Mas também é muito importante, todos nós, porque qualquer um de nós aqui, vereadores, ou até mesmo aqueles que não estão aqui, mas têm pretensões políticas futuras,
pode um dia chegar a ser um prefeito do nosso município, ser um gestor. Então é muito importante que a pessoa, muito antes de se candidatar a certas situações, a certos cargos, saibam da responsabilidade que estão sobre os seus ombros. Porque muitas vezes, mesmo sem a intenção, né, de lesar ou sem a intenção, não vamos colocar aqui que faça aquilo de forma intencional, mas às vezes de forma irresponsável, toma atitude que levam a essa situação. Sinceramente, não tenho nenhum prazer em estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje, votando dessa forma, mas não poderia deixar de acompanhar o parecer técnico aqui da nossa comissão, que de forma muito competente, assessorada pela nossa área jurídica, nos resguarda, né, dando um parecer de forma técnica, competente, e como eu já falei, as pessoas, os gestores que se sentirem prejudicados, o caminho está aí, é a justiça, assim como eu fiz e como eu reverti a situação apresentada. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer a participação de todos, agradecer... Não, antes de ler as atas, nós queremos agradecer porque a gente, aqui, o que foi votado aqui, nós nos sentimos confortável, mas não tem outro caminho também. Então, agradeço a participação de todos, eu acho que essa é a maneira correta e é sem problema nenhum com ninguém. Peço ao secretário que faça a leitura das atas aí. Nós temos a ata da 41ª sessão ordinária, realizada em 19 de novembro de 2022. A ata da 46ª sessão ordinária, realizada em 14 de dezembro. E temos também a ata da 5ª sessão extraordinária, realizada em 21 de dezembro do corrente ano, já lida e assinada pelos vereadores, dependendo da apreciação do plenário. Atas em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como está. Aprovadas. Avisos. Amanhã nós temos uma sessão extra também às 17 horas para apreciar, né? Primeiro é apreciar o Finisa, projeto Finisa. E agora, já terminando, né? Amanhã será a última sessão nossa, mas domingo também temos a sessão de posse da nova mesa diretora. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por nos permitirmos estarmos até aqui, graças a Deus. Quero agradecer a todos vocês, todos os funcionários da casa, todas as pessoas que têm acompanhado nesse plenário, público presente, vereadores. Eu não tenho outra forma de agradecer a vocês, agradecer mesmo de coração. Meu muito obrigado por esse tempo que tem passado aqui, porque até amanhã ainda a gente tem mais uma sessão. De repente tem público que não vai estar aqui amanhã, mas meu muito obrigado mesmo. Aí já é outra... Aí vai estar melhor para você, né, meu prefeito? Nós queremos... Não havendo mais nada a ser tratado, declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. E avisando aos senhores que agora nós temos uma reunião particular entre nós, vereadores, no meu gabinete.